No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um dos indicadores mais famosos quando a gente fala em análise gráfica, um indicador nativo das plataformas de negociação, que é o RSI, ou IFR. Então fica comigo que logo após a vinheta eu vou falar sobre os conceitos básicos dele e também passar algumas estratégias usando ele. Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Felipe Ferreira com vocês novamente. Hoje vamos falar sobre ele, sobre esse indicador, também conhecido como Índice de Força Relativa, o famoso RSI, que ele basicamente, já falando do conceito dele, ele mede a força, o mercado ele é feito de oscilações e o RSI ele mede a força dessas oscilações. Basicamente é isso. Vou colocar ele aqui no gráfico. Para você colocar ele no gráfico, você vem inserir indicadores, osciladores e Relative Strength Index, que é o RSI. E aí tem os períodos, o mais famoso, o disparado mais utilizado é o período 14. Isso, assim como o que eu venho já falando aqui, para você que ainda não está acompanhando essa série de vídeos que eu estou falando sobre os indicadores nativos das plataformas, os meus dois vídeos anteriores eu falei sobre médias móveis e bandas de Bollinger, esse período também, assim como esses outros dois indicadores que eu falei, ele mede os últimos 14 fechamentos, Então, é o mais conhecido, enfim, é o mais utilizado, o pessoal usa bastante o de 21 também, mas eu vou deixar o de 14 aqui, que é o padrão, para poder explicar para vocês basicamente o funcionamento dele e algumas estratégias usando ele, as mais famosas, Tem inúmeras, milhares de estratégias que usam o RSI, eu vou falar das mais utilizadas, das mais conhecidas. Então, como eu falei, ele mede a força desse movimento, ele mostra quando um ativo ou um par de moeda ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Para isso existem esses níveis aqui, vocês podem ver. Também são os mais utilizados, são os níveis de 30 e os níveis de 70. Então, basicamente, quando essa linha azul aqui, que é a linha do RSI, ela está acima da linha de 70, do nível 70, significa que esse par está sobrecomprado, e se ele está abaixo do nível 30, da linha daqui de 30, como esse caso aqui, significa que ele está sobrevendido. Basicamente é isso. O que não significa, que muitas pessoas acham, que quando ele está aqui, por exemplo, como ele está aqui, abaixo do nível 30, é porque ele vai reverter. Não significa isso. Muitas vezes, se você repassar aí, passar para trás o gráfico, você vai ver que muitas vezes ele está nessa região e continua caindo bastante, assim como tem vezes que ele está na região aqui acima de 70 e continua subindo bastante. O indicador ele te ajuda, ele te avisa, te alerta que ele está num preço já que não é de costume, que está sobrecomprado ou sobrevendido, e aí você usa isso como ferramenta aí na sua análise, para auxiliar na sua análise. E aí eu vou falar da primeira estratégia, e eu acredito que é a mais utilizada, a mais conhecida, que diz o seguinte: quando um ativo entra aqui nessa região de sobrecomprado ou sobrevendido, a gente aguarda o quê? Eu vou pegar por base esse caso aqui, que está aqui sobrevendido, nessa super vela aqui, ele entrou em sobrevendido, passou para baixo do nível 30. Como é que é a estratégia? Toda vez que ele voltar, voltar para dentro aqui, vamos dizer, do meio, deixa eu pegar minha ferramenta, a gente fica aguardando um cruzamento de volta, para fora da região de sobrevendido. Então, teoricamente, como eu sempre falo, não quer dizer que eu use ou alguma coisa parecida, eu estou apenas passando para vocês como o pessoal faz com esse indicador. Então, o que espera? Entrou na região aqui de sobrevendido, a gente espera ele voltar para sair dessa região, que foi o que aconteceu aqui, e aqui compraria. Aqui nesse caso seria aqui, Então aqui abriria uma compra, geralmente o stop um pouco abaixo da mínima do movimento, E aí o take profit fica a critério de cada um, mas basicamente é assim que o pessoal faz. Deixa eu ver se eu acho aqui uma situação de sobrecomprada. Aqui, por exemplo, ele passou para cima do nível 70, a gente fica esperando, Quando ele voltar, quando ele sair, porque aqui, durante todo esse momento aqui, ele está sobrecomprado.
mas a gente não faz nada, né? A gente aguarda ele voltar, ele sair dessa região de sobrecomprado, e aqui, nessa vela aqui, deve ser por aqui, acredito que aqui, né? Abriria uma venda, colocando o stop um pouco acima do movimento, abriria uma venda, e aí o take profit, como eu falo, fica a critério da estratégia de cada um. É bem básico, né? Bem simples, funciona, tá? Apesar de bem simples, funciona. Vocês podem passar para trás aí, que vocês vão ver diversas vezes acontecendo. Vou até mostrar que já está uma aqui no gráfico. Ó. Esse momento aqui, ó, esse movimento de agulha, né, que é exatamente isso aqui, ó, chama de movimento de agulha, quando ele entra no sobrevendido e já volta logo, é muito bom. Tá? É uma das entradas preferidas aí do pessoal que usa essa estratégia, né? Porque ela entra no sobrevendido e imediatamente na vela seguinte geralmente já sai. Então, quando ele passou para cima, quando ele saiu da região de sobrevendido, né? O que o pessoal faz? Abre uma compra com o stop um pouco abaixo da mínima do movimento. Vocês podem ver aqui, né? Foi totalmente na direção. Mesma coisa, o contrário aqui, ó. Entrou na região de sobrecomprado. Quando ele voltar para baixo da região de quando ele sair dessa região de sobrecomprado, né, abre-se uma venda, que deve ter sido mais ou menos nessa região aqui, stop um pouco acima da máxima do movimento, e aí o take profit fica a critério. Vocês podem ver que rapidamente aqui no gráfico eu achei diversas entradas, né, que teriam dado vitória. Então realmente é uma estratégia simples, porém bastante eficaz. Outra bastante utilizada é pegar divergências, né, que inclusive eu gosto bastante. Se você me segue aqui no canal, eu espero que você esteja aqui por isso, né? Você já deve ter me ouvido falar bastante vezes sobre divergência, e o RSI é muito bom para isso, da seguinte forma. Eu já até vi aqui uma entrada bem legal com o RSI. O que diz a entrada com a divergência do RSI? Quando o RSI está fazendo já fundos e topos mais altos, vocês podem ver aqui que deixou um fundo, né? Aqui já deixou um fundo mais alto, aqui já deixou um fundo mais alto, ou seja, ele já está no movimento de alta. Quando aqui o RSI está no movimento de alta, mas aqui a gente ainda está no movimento de baixa, isso chama-se divergência. Olha aqui, olha a diferença, né? O gráfico está caindo, o preço está caindo, porém o RSI já está mostrando que ele está numa direção contrária. Isso é um indicativo de que o preço está divergindo, e em algum momento ele vai reverter ou retrair, né? Deixa eu tentar achar aqui um movimento contrário. Aqui não. Estou olhando bem rapidamente para tentar mostrar para vocês essa situação. Ó, aqui, ó. Inclusive aqui meu indicador de divergência Knoxville, né, que é basicamente a divergência, está divergindo para cima, né? Ele está numa constante aqui, né? Está subindo. E olha o RSI como é que já está nesse momento aqui, ó. Já começou a fazer topos mais baixos, né? Então isso é um indicativo que está divergindo. O preço está divergindo com o que o indicador está mostrando. Então, em algum momento aqui, aí é o que eu falo, né? Aí você tem que usar a sua análise, tem que aliar essa informação à sua análise, mas em algum momento vai ser uma boa vender, porque ele vai provavelmente reverter ou retrair, né? Então, essa é a segunda forma aí de utilizar o RSI, bastante eficaz também, uma entrada que eu gosto bastante. E a terceira e última aqui que eu separei para mostrar para vocês é usar o RSI como usar a própria linha do RSI como suporte e resistência para operar rompimentos, suporte e resistência, como eu falei, né, linhas de tendência, rompimento de tendência, enfim. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo bom aqui. É porque aqui hoje é sexta-feira, a gente teve notícia, né, teve a non-farm, né, o payroll. Deixa eu ver um momento aqui que é legal de usar. Vamos ver. Eu vou usar um exemplo básico, mas é você usar o RSI como se fosse um gráfico de linha, né? E você operar rompimentos. Por exemplo, aqui a gente traçou isso aqui. Nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui, ele rompeu a linha de tendência aqui do RSI, né? Que é esse momento aqui, ó. Por aqui, mais ou menos por aqui. Olha o que acontece depois. Né? Ele cai.
Então é você analisar apenas a linha do indicador, a linha do RSI, e usar ele como suporte, resistência ou de rompimentos de linha de tendência. Né? Aqui a gente tem, vamos dizer que aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um outro momento para ficar legal para mostrar para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos dizer que aqui a gente tenha um suporte aqui uma resistência aqui do RSI, né? Ele em diversos momentos tocou aqui, ó. Toda vez que ele tocou aqui, ele voltou, né? E isso é representado no gráfico. Toda vez que ele bate aqui nesse ponto, ó, é um bom ponto de, tá vendo? Ó, ele bate aqui e cai, bate aqui e cai, bate aqui e cai. Você não precisa, óbvio que você precisa, né? Mas é legal analisar ele só aqui por baixo, que ele te dá pontos de suporte, resistência, rompimento de linha de tendência, e você analisar por aqui para fazer a sua entrada aqui. É um indicador, como eu falei, né, ele é bastante utilizado, eu não vou me estender muito, mas ele vai ser muito importante aí nas suas análises. Nos time frames maiores funciona muito bem também. Eu estou aqui no M5, né, mas se você colocar nos time frames maiores, vocês vão ver diversas oportunidades muito legais de entrada que o RSI nos avisa antes, né? Ele nos alerta de que algum movimento legal aí de tendência vai acontecer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como sempre, podem deixar aqui na descrição desse vídeo ou me chamar nas minhas redes sociais, que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.